Olá, pessoal, muito bem-vindos, obrigado pela presença de todos. Hoje estamos aqui para a discussão de mais um tema no nosso grupo de estudos e pesquisas. E hoje quem vai contribuir com a gente vai ser a mestranda Jéssica, e ela vai trazer um pouquinho aí para a gente sobre o tema que ela anda estudando, né, que é o uso do OpenSim na modelagem de membros superiores, e aí ela encontrou um artigo que pode fazer uma interface até com a base de dados que o André tem futuramente, né, então acho que foi bastante interessante o artigo nesse sentido, e para a gente poder discutir. Se não me engano, é um artigo que foi publicado na Gaten Posture, e aí eu acho que o Henrique estando aqui hoje também vai poder contribuir com algumas dúvidas que ficaram da leitura do artigo, que a gente sabe como sempre é complexo quando a gente encontra essas questões de modelagem nos trabalhos aqui para a gente. E a gente é atrevido, né? E a gente está seguindo em frente aí nos nossos estudos em cima disso. Então, Jéssica, fica à vontade, manda ver, o pessoal já conhece a dinâmica, qualquer coisa, pode parar a apresentação e fazer as perguntas para a Jéssica de acordo com o desejo de vocês aí, beleza? Então, bora lá. Boa tarde, gente. Como o Diogo disse, né, eu trouxe aqui dessa vez mais um artigo com a interface da modelagem biomecânica focada em membro superior. Eu não sei se todo mundo que está aqui já assistiu às outras apresentações ou está familiarizado, né, com o software de modelagem biomecânica. Eu não vou trazer isso tão mastigadinho dessa vez igual eu trouxe das outras, mas qualquer pergunta que vocês tiverem sobre o artigo em si ou sobre a modelagem, vocês podem interromper e me perguntar. Se eu souber responder, eu respondo, mas também a gente tem o Diogo aqui e o Henrique para ajudar a gente nessa parte. Então, eu trouxe um artigo para a gente discutir um pouquinho qual que seria a contribuição individual de cada músculo do membro superior para as tarefas de alcance tridimensional. E para isso eles utilizaram a modelagem biomecânica, né, no software OpenSim. Ô, Jéssica, só fazendo um parêntese, o Felipe acabou de chegar aqui na nossa sala também, então temos, além do Henrique, outro especialista em OpenSim para dar suporte para a gente. Obrigado, Felipe, pela presença aí também. Isso, gente, me interrompam aí se quiserem fazer alguma discussão. De vez em quando eu tenho a tendência de falar meio rápido, então qualquer coisa pode mandar eu desacelerar também. Então, o artigo começa introduzindo um pouquinho, né, que os movimentos do braço no espaço tridimensional, ou seja, em mais de um plano de movimento, né, eles vão depender da coordenação de várias articulações e do controle específico de um grande número de músculos. Então, a gente compreender melhor quais são as ações desses músculos durante os movimentos vai fazer com que a gente compreenda melhor as consequências funcionais de algum tipo de comprometimento muscular e desse efeito na coordenação dos diferentes segmentos do braço. Alguns estudos anteriores, eles já analisaram o movimento do braço em diferentes planos, mas nenhum estudo foi capaz de documentar a contribuição individual de cada músculo para esse movimento. Uma simulação, então, do movimento do braço, utilizando o modelo biomecânico, que descreveria a geometria musculoesquelética, pode, então, relacionar a estação muscular à produção de força muscular e, consequentemente, o movimento segmentar e ajudar a gente a ter uma melhor noção da participação de cada músculo de forma individual. O artigo traz que o maior desafio para a gente fazer isso é definir um conjunto apropriado de padrões de excitação muscular que vão produzir exatamente a cinemática que a gente quer medir. Uma vez que esse padrão de excitação ele seja definido, né, e a gente possa alterar isso, as mudanças resultantes na cinemática elas vão fornecer, então, para a gente uma indicação da contribuição individual de cada músculo, que é o que a gente quer descobrir. Essa abordagem ela já foi usada antes em outros estudos para examinar as contribuições musculares durante a caminhada, mas nunca foi feito para tarefas de membro superior, né? No caso, para as tarefas de alcance. A validação dessas contribuições baseadas nos modelos musculoesqueléticos ela é uma preocupação. E
E aí ele traz alguns artigos que já utilizaram a estimulação elétrica muscular para validar essas contribuições durante a marcha patológica. E aí ele traz para a gente como sugestão, né, como objetivo desse estudo, a gente usar, então, essa estimulação elétrica muscular, mas agora para a gente validar nas tarefas de alcance. Ele vai quantificar, então, as contribuições de 6 músculos principais do membro superior, que são o bíceps, tríceps, o deltoide anterior, médio e posterior e o peitoral maior, durante uma tarefa de alcance usando as simulações dinâmicas direcionadas ao músculo. Um pouquinho sobre a parte de métodos. Eles coletaram 5 indivíduos destros saudáveis entre 20 e 30 anos, e a pesquisa foi aprovada pelo Conselho de Ética da Faculdade de Keulen-Leuven, e aí fica na Bélgica, não sei nem como é que fala isso, e todos os participantes eles assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, assim, a tarefa experimental do alcance tridimensional, né? Ela foi realizada de maneira que os sujeitos eles alcançariam 9 alvos padronizados de acordo com um protocolo específico. Os alvos eles foram colocados uma distância do comprimento do braço de cada participante em 3 larguras diferentes. A primeira foi na linha central, na linha do externo, que é essa linha N aqui, né? 45 graus na lateral da linha central e depois 45 graus na linha de dentro. Foram 3 alturas diferentes também. A altura média foi na altura dos ombros e a altura mais alta e mais baixa foram 45 graus acima e abaixo. Então, isso aqui resultou nesses 9 pontos, né? Que ele apelidou com esses apelidos aqui. O H é de high, o M de medial, o N de neutro e o L de lateral. E aqui é o M de médio, né? Da linha média. E aqui é o L de low. Além disso, foram colocados 26 LEDs infravermelhos, que são esses pontinhos pretos todos aqui. Eles foram colocados no antebraço e tronco, consistindo em 5 grupos fixados no antebraço, clavícula, costas e tórax, e 6 LEDs foram fixados em pontos anatômicos do corpo, que foram o estiloide radial, o estiloide ulnar, o epicôndilo lateral, medial, e o acrômio e o processo tifoide. Um LED foi colocado no dorso da mão e 3 LEDs foram colocados na cabeça, que são esses 3 aqui. Os LEDs eles foram registrados por 2 câmeras posicionadas a 4 metros de distância do sujeito, uma à direita e outra 40, esse 8 aqui seria graus, tá? Uma 90 graus à direita e outra 45 graus à direita, que seriam essas 2 aqui. E aí, no experimento, cada sujeito fez 2 tipos de experimento. O primeiro foi a condição de alcance livre, que eles alcançaram 5 vezes cada alvo, segurando um ponteiro com o movimento mínimo do tronco. Então, de forma livre, eles só alcançavam 5 vezes cada um desses alvos. Em uma segunda etapa, eles começaram a realizar tentativas com a estimulação elétrica muscular. Então, os sujeitos eles realizaram movimentos de alcance idênticos ao segurando o ponteiro, só que eles seguraram dessa vez um ponteiro fixado a um braço robótico. E aí esse braço ele vai seguir assim passivamente o movimento e ia determinar um instante da estimulação. A 1/3 de distância do alcance, os músculos deltoide anterior, médio, posterior, bíceps e tríceps, eles foram estimulados por um impulso elétrico curto e único, através de um eletrodo de estimulação de superfície no ventre muscular e com um eletrodo de referência colocado no plexo braquial. E antes desse experimento, né, de estimulação, eles fizeram como se fosse uma contração muscular controle, né, isolada,
de 20 miliamperes e eles foram aumentando até a contração visível do músculo, né? Porque cada pessoa tinha um número de intensidade, né? De indução diferente. É um limiar de ativação. Isso, limiar de ativação diferente. E aí, então, eles fizeram esse teste antes, né? Para saber qual que era o limiar de ativação de cada músculo de cada participante. E aí essa estimulação variou entre 15 e 35 miliamperes, de acordo com os sujeitos e os músculos, né? Dada a intensidade e a duração total do protocolo, eles decidiram utilizar apenas 5 alvos ao invés dos 9, e os indivíduos alcançaram 35, fizeram 35 alcances em cada alvo. Eles escolheram esses alvos aqui, o MH, ML, NH, NM e NL. E aí foi realizado 5 estímulos aleatórios de cada músculo e 10 tentativas sem estimulação nenhuma, em cada ponto. Isso totalizou em 35, né? Porque como foram 5 músculos só, foram 25, mais essas 10 estimulações, mais essas 10 tentativas sem estimulação elétrica. Eles atingiram, então, 220 vezes no total. A fadiga muscular ela foi evitada por períodos de descanso, e um sistema de câmara de feixe duplo registrou a trajetória de 26 marcadores durante as duas condições, né, de alcance a livre e a com eletroestimulação. Na análise de dados, usando as trajetórias dos marcadores, eles fizeram as simulações dinâmicas dos diferentes movimentos de alcance. Primeiro, eles pegaram, né, um modelo musculoesquelético lá no OpenSim, um modelo genérico, mas que eles escalaram de acordo com o comprimento de membro de cada sujeito, né? Eles escalaram de acordo com cada paciente, com cada participante. Esse modelo tem o nome dele? É o que a gente estava usando no nosso trabalho? Alguma coisa assim? Ele não fala, Diogo. Não fala o nome do modelo. Eu ainda procurei. Mas ele não abrange muito. Tem até o artigo traz um anexo que ele fala um pouquinho melhor os desdobramentos que ele fez no OpenSim. Mas ele não fala qual modelo que ele utilizou. Na verdade, durante o artigo, ele cita até muito pouco o software. Ele praticamente só coloca as imagens e no anexo que ele fala mais os desdobramentos, mas mesmo assim ele não fala qual modelo que ele utilizou. Ele descreve o modelo, fala assim quantos músculos tinham, as articulações, tudo, mas não fala o nome. Entendi. Aí não sei se depois o Henrique, às vezes o Felipe olhando, eles conseguem deduzir, né? Felipe está pedindo a palavra aqui. Fica à vontade, Felipe. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Hugo. Felipe. Antes de mais nada, desculpa eu estar com a câmera desligada aqui, é que eu estou no 3G, só que a internet aqui em casa, o Wi-Fi deu problema, então se eu deixar tudo ligado, eu acho que meu 3G não aguenta. Mas enfim, a respeito do modelo, Jéssica, a sugestão que eu ia fazer você pode tentar mandar um e-mail para o autor perguntando qual modelo e se for um modelo que não está disponível, se ele pode disponibilizar o modelo, né? E também, se for esse modelo que você já está trabalhando nele, às vezes, para aquela modelagem que o Henrique estava tendo problema, usar só esses músculos que ele usou aí nessa modelagem, não usar todos aqueles músculos, porque eu acho que todos aqueles músculos pode estar atrapalhando de alguma maneira. Então, seriam essas as sugestões aí a respeito do seu trabalho. Beleza? Talvez a gente usar aquilo que foi medido pela MG, né, Felipe? Seria isso? Não só o que foi medido pela MG. Porque aí eu não queria atrapalhar aí a apresentação da Jéssica, mas aqui na história da modelagem que o Henrique estava trabalhando, eu até mandei uma mensagem para o Henrique, não sei se ele já trabalhou em alguma coisa a respeito disso, que não usar só os músculos que tem o MG, usar mais músculos para que ele tenha a possibilidade de fazer, na otimização estática, a distribuição da ativação simulada
para obter o torque medido. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas também não usar todos os músculos, porque se for músculo demais, aí pode dar muita redundância no modelo e ele não chegar na solução nunca. Não, entendi. E faz bastante sentido, porque se você tem músculos que têm ações parecidas, né, você gera situações matemáticas, talvez, de colinearidade que atrapalha o modelo convergir, talvez. Exatamente. E na outra situação em que o Henrique, eu acho, tirou muitos músculos, né, o resultado acabou sendo a força externa espelhada, né, o que faz sentido, assim, se você está fazendo torque para um lado, está aplicando um torque externo numa articulação, numa direção, e o músculo tem que produzir força para opor esse torque externo, né, a força do músculo vai ser exatamente igual à força externa, só escalado pelo braço de alavanca. Perfeito, perfeito. Então, é simplificar, mas não tanto. Exato. Às vezes o erro pode estar quem está simplificando demais, né, Felipe? Exatamente. Aí o que eu pensei foi ver qual o modelo primeiro, né? Se for o mesmo modelo, ótimo. E aí pega esses músculos que eles deixaram aí na simulação deles e tenta manter esses músculos. E às vezes mais algum, que às vezes tem o MG coletado, para que ele tenha, na hora de fazer a otimização estática, né? Porque o que é a otimização estática? Ele pega a cada instante de tempo, né? Nessa articulação aqui eu tenho um torque X. Esse torque ele tem que estar distribuído para esses 3 músculos aqui. Então ele vê o menor conjunto de ativações musculares que produziriam forças musculares e que em cada força muscular multiplicada pelo braço de alavanca daquele músculo produziria um torque daquele músculo e que somado daria aquele torque total na articulação. Então ele faz essa otimização, só que uma otimização para um músculo só é exatamente igual ao torque externo. Uma otimização para um monte de músculo, às vezes dá problema. Entendeu? Então, pegar aí os músculos principais, né, motores principais nas articulações e deixar só esses. Isso aí é quase que o desafio de todo modelo estatístico, né? Você encontrar o modelo mais adequado, mais parcimonioso, né? Esse é o maior desafio. Exatamente. E não se preocupa não que não está atrapalhando a apresentação da Jéssica, não. Pelo contrário. Pelo contrário, exatamente. Para discutir mesmo todos os assuntos que uma coisa vai ligando na outra, tá? Então fica de boa, não tem estresse com isso não. Beleza. Jéssica, manda Pode ver. continuar? Henrique, você quer falar alguma coisa, Henrique? Tranquilo. É porque eu vi um barulhinho, eu não vejo ninguém, mas eu escutei um barulhinho aí. O Felipe arrumou. Tranquilo. O Felipe está me ajudando aqui bastante com as dicas aí. Beleza, Jéssica, manda vir. Pode ficar tranquila que eu fico de olho nos pedidos de palavra. Tá bom. Então, depois, né, dele escalar o modelo de acordo com cada participante, ele realizou a cinemática inversa e depois ele fez esse CMC, que é o controle muscular computadorizado, né, que está dentro dessa otimização estática aí que o Felipe acabou de falar. Depois, ele, usando os estados iniciais e as excitações musculares calculadas durante o CMC, ele fez uma simulação dinâmica direta, né, que produziu a cinemática medida, que seria uma simulação de referência. E aí, por fim, em uma etapa de perturbação final, né, que foi a análise de perturbação que ele falou, ele pegou as excitações musculares do deltoide anterior, médio, posterior, bíceps e tríceps e o peitoral, para analisar essa perturbação, né, que aumentaram instantaneamente durante a duração de 0,005 segundos, a metade da excitação muscular máxima em 1/3 do movimento de alcance. Era aquela excitação, a eletroestimulação, né, que ele comparou a simulação de referência com a simulação depois com a eletroestimulação. Talvez esse seja o ponto, o Henrique e Felipe, que deixou a gente um pouco confuso para a compreensão desse artigo e tentar até
ver com relação a essa interpretação do OpenSim, e vocês que têm essa experiência para dividir com a gente. Eu estava conversando com Jéssica que, ao que parece, ele usa um primeiro movimento para fazer uma captação de referência, como a Jéssica colocou, e num determinado momento ele faz a estimulação daqueles 6 músculos para gerar uma trajetória de movimento diferente, influenciada por esses músculos, para ser comparada com a anterior e mensurada as ativações calculadas pelo OpenSim, porque ele não mede a EMG durante esse trajeto, né? Somente a cinemática. Então, possivelmente, ele usa aí esse EMG simulado pelo OpenSim para fazer essas comparações dos trajetos, no caso, o trajeto de base de referência, comparado àquele onde ele teve uma estimulação muito curta daqueles grupos musculares num dado momento, igual tem na figurinha da Jéssica. Jéssica, volta um slide, por favor. Tem nessa quinta figurinha aí, dá para a gente ver que tem um pico, né, de estimulação, e onde ele observa esse efeito da angulação. E aí ele usa essa comparação para validar esse modelo. Não sei se vocês já viram isso antes, é exatamente isso que a gente entendeu mesmo. Se vocês tiverem visto alguma coisa nesse sentido e quiserem comentar, vocês fiquem à vontade para trazer para a gente quando quiserem, beleza? Aqui ele traz que, para quantificar exatamente essa contribuição, ele vai ver o efeito do aumento da excitação e amplitude de movimento individual. Aí ele calcula a diferença média entre a cinemática da simulação de referência e a perturbada, que seria com a eletroestimulação. Então, acho que está dentro disso, mais ou menos. Não sei se foi que o Felipe... Foi o que a gente trouxe aqui, isso aí. Agora, se isso é um padrão comum, a gente nunca tinha visto, né, Jéssica? A gente ficou meio confuso como que seria. Mas acho que os resultados vão ajudar a esclarecer um bocado também. Sim. Então, essa janela, se tiver alguma coisa, pode me interromper de novo, tá, Diogo? Não, ela permitiu, então, essa janela permitiu caracterizar as mudanças cinemáticas representativas sem desestabilizar a simulação direta. E o principal efeito do alcance da altura e da largura na contribuição individual do músculo foi avaliada estatisticamente para os 9 alvos usando o ANOVA de medida repetida. E aí eles consideraram só aquele p-valor lá menor que 0,05. Para quantificar o efeito da estimativa de músculos individuais, a diferença média entre a cinemática estimada e a cinemática da tarefa de alcance de referência, ela foi calculada em uma janela de 0,1 segundos, seguindo a estimativa. E para comparar as contribuições musculares observadas durante as simulações e a estimativa, ambos os efeitos eles foram expressos com uma porcentagem da mudança total em amplitude de movimento para cada alvo e para cada músculo também. A contribuição muscular das simulações e as estimativas elas foram julgadas como concordantes se suas instruções estivessem de acordo. Felipe, fica à vontade. Só uma coisinha, assim, esse tipo de comparação nesse tipo de trabalho, ele não é muito comum, pelo menos não que eu tenha visto, tá? Mas, pelo que eu entendi, basicamente ele faz uma estimativa das forças musculares, né, o quanto cada músculo estava funcionando durante um alcance, e aí essa estimativa de força, ele faz uma estimativa tanto de força quanto de ativação muscular. E aí essa ativação muscular, ele é como seria uma ativação elétrica muscular. E aí ele perturba isso, ele gera um pico nessa ativação muscular e simula de novo. E aí ele faz isso para cada músculo, se eu não me engano, né, e vê o quanto a trajetória nova se altera na vertical e na horizontal, baseada naquela perturbação. Não seria isso? Foi isso que a gente entendeu. É isso aí. Foi isso aí que eu entendi também. Então, eu não acrescentei nada, desculpa. Então, nós estamos falando a mesma língua. Então, é isso que eu queria mesmo. Essa sua visão trazendo para a gente foi boa, para a gente poder confirmar se a gente estava fazendo sentido isso que a gente estava entendendo. Então, porque no primeiro momento a gente ficou, gente, será que é isso mesmo, né? Então, mas beleza. Eu pedi uma ajuda para o Diogo, porque eu nunca tinha visto isso antes em nenhum outro estudo para validação, né? Geralmente a gente pega a validação com o EMG que a pessoa coleta e o EMG que o OpenSim consegue simular. E aí, eu acho que eu já vi alguma coisa assim de análise de perturbação, mas eu não, como não é comum, eu não lembro exatamente se era
desse jeito, mas eu não posso procurar aqui, ver se eu acho o artigo para a gente comparar aí. Beleza. Obrigado, Felipe. Agora indo aqui para a parte dos resultados, né? Da cinemática do membro superior. Ele trouxe essa tabela aqui que mostra para a gente um pouquinho dos ângulos, né? Da angulação, de acordo com cada tipo de alcance e de acordo com o plano de movimento. Aqui o ângulo de elevação seria o movimento de adução e abdução do braço, a elevação do ombro, né, que seria para cima e para baixo, a rotação, a flexão do braço e essa aqui seria a supinação e pronação, né, a rotação do antebraço. E aí, essas angulações, elas são as medidas que foram estabelecidas antes da perturbação para as 9 condições, e alcançar a largura medial e lateral aumentou a abdução horizontal do ombro e a rotação externa do ombro e a flexão do cotovelo, e alcançar a altura baixo para cima, né, aumentou a elevação do ombro e a flexão do cotovelo. Aqui ele já começa a trazer realmente a parte da cinemática, né? O que cada alcance trouxe em relação à angulação e movimentação em cada plano. Essa imagem aqui está um pouco pequena porque ela é muito grande, mas depois, se vocês quiserem, eu aumento ela um pouquinho. Ela traz exatamente isso aqui, né? Que ele foi falado, mas ela fala de cada músculo. E aqui ele traz a angulação em cada alvo, para cada plano aqui. Cada gráfico desse aqui é um plano. E aí ele vem trazendo os resultados de cada músculo especificamente. As principais ações do deltoide anterior que eles conseguiram achar foram de adução horizontal do ombro, elevação do ombro e extensão do cotovelo, seguidas da rotação interna e pronação. Com o aumento da altura de alcance, a adução horizontal do ombro, a elevação, a rotação interna e a extensão do cotovelo, elas diminuíram significativamente. E ao atingir lateralmente, lateralmente, né, os alvos laterais, a adução horizontal do ombro e a rotação interna e a pronação do antebraço aumentaram significativamente. Já do deltoide médio, as principais ações foram a elevação do ombro, a rotação interna e adução ou abdução horizontal, dependendo da localização do alvo. E uma ação adicional foi a extensão do cotovelo. A principal ação do deltoide posterior foi já falando do deltoide posterior agora, né? Misturou um pouquinho aqui. Foi a abdução horizontal do ombro. Lembrando que isso é para cada tipo de alcance, né? As principais ações do bíceps foram, respectivamente, a supinação do antebraço e a flexão do cotovelo, seguida da abdução e elevação horizontal. Já do tríceps, a principal ação foi a da extensão do cotovelo, que ela foi reduzindo significativamente ao atingir os alvos mais lateralmente. As ações adicionais foram, dependendo da localização do alvo também, abdução ou adução horizontal, supinação do antebraço e depressão do ombro. E com o aumento da altura de alcance, a supinação do antebraço ela aumentou significativamente também. Por fim, as principais ações do peitoral maior foram a adução horizontal do ombro, a rotação interna, seguida de pronação do antebraço, depressão do ombro e extensão do cotovelo. Aqui ele já traz um gráfico, eu acho que esse gráfico é até mais fácil de a gente visualizar, de cada músculo de forma individual. Aqui a gente tem uma comparação entre o alcance de referência e aquele alcance com eletroestimulação. E cada gráficozinho desse aqui é um tipo de alcance diferente, que ele tinha feito 5 alcances, não sei se vocês lembram. Então, essa aqui já é a validação da contribuição muscular, né? Que foi calculada pela estimulação elétrica.
E aqui a gente traz primeiro do deltoide anterior. Ele confirmou que as principais ações musculares da simulação para alcance baixo e médio, que é aquela que eu já tinha falado anteriormente, para alto alcance, apenas a adução horizontal durante o alcance de NH e a extensão de cotovelo durante o alcance de HM foram confirmadas. No deltoide médio, confirmou aquela elevação do ombro, rotação interna, adução ou abdução horizontal, mas não confirmou a abdução do ombro durante o alcance de NH. Dá para a gente ver aqui, ó. A elevação, esse ângulo de elevação aqui é aquele que eu te falei que era abdução e adução. E aqui no NH é o único que eles estão diferentes, tá vendo? Que eles se diferem, então não confirmou aquela de referência com a da eletroestimulação. E a resposta na rotação do antebraço, ela foi mais pronunciada durante a estimulação elétrica muscular. Já no deltoide posterior, a estimulação elétrica confirmou a abdução horizontal, exceto também no alcance de NH, que a gente tem que elas se diferem. E no resto, o sinal foi bem variável nos outros tipos de alcance. Já no tríceps, ela confirmou a extensão de cotovelo, exceto para NH. Aí a gente tem extensão de cotovelo aqui. A gente também tem essa divergência. E para ações secundárias, o sinal dos resultados foi mais variável também. Agora a gente já parte para a parte da discussão, que ele retoma um pouquinho, né, do objetivo de estudo, que foi realizar uma simulação para investigar a contribuição de 6 músculos do membro superior para o controle da amplitude de movimento do ombro e do cotovelo. E a hipótese principal é que essa contribuição ela iria mudar, né, ao atingir alvos distintos em diferentes alturas e planos de movimento. Então, a gente pode ver que existe aí uma dependência espacial de acordo com cada ativação muscular, né, de forma individual. Para validar a ação da musculatura calculada, foi aplicada a estimulação elétrica na mesma instância da trajetória do alcance para um subconjunto de alvos. E aí ele trouxe para a gente a descrição dessa contribuição, separando em 2 articulações, né, em 2 complexos, podemos falar assim, que seria o do ombro e do cotovelo. No ombro, a gente pode ver que no deltoide anterior, em menor extensão do peitoral maior, eles vão induzir a adução horizontal. O deltoide posterior, ele vai induzir a abdução horizontal assistida pelo bíceps. O deltoide inferior, em menor grau, o deltoide médio e o bíceps, eles vão induzir a elevação. O tríceps, o peitoral maior e o deltoide posterior, eles vão causar a depressão. O deltoide médio, o peitoral maior, e em menor medida também o deltoide anterior, eles vão induzir uma rotação interna. O deltoide posterior e o tríceps, eles vão induzir uma rotação externa. E o efeito do deltoide médio e do tríceps no ângulo de elevação e bíceps na rotação do ombro depende da posição espacial do membro. Isso vai variar de acordo com o plano de alcance. Já no cotovelo, ele trouxe que o tríceps ele vai ser assistido pelo deltoide anterior, o médio e o peitoral maior, para induzir a extensão do cotovelo, né? E o bíceps assistido pelo deltoide posterior, ele vai induzir a flexão do cotovelo. Enquanto o bíceps, em menor grau, o deltoide posterior e tríceps vão induzir a supinação, o deltoide anterior, assistido pelo peitoral maior e o deltoide intermédio, eles vão causar a pronação. Então, a contribuição individual de cada músculo vai depender, portanto, da cinemática específica da tarefa, né? Por um lado, os efeitos de atingir um alcance vertical específico são descritos como, por exemplo, aumento da adução horizontal do ombro, elevação, rotação interna e extensão do cotovelo para deltoide anterior para baixos alcances e aumento da supinação para o tríceps para altos alcances. Por outro lado, os efeitos adicionais de alcance horizontais são, por exemplo, extensão do cotovelo, reduzida para tríceps,
e aumento da adução horizontal do ombro, rotação interna e pronação do antebraço para o deltoide anterior. Então, assim, os achados eles vão confirmar que a cinemática específica ela afeta a capacidade de geração do momento do músculo por meio desse efeito específico da posição articular e do comprimento do músculo e dos braços de momento. Então, consequentemente, embora a gente aumente a excitação muscular em uma quantidade fixa, o equilíbrio do momento das articulações ele é afetado de forma diferente em respostas cinemáticas opostas, observadas de acordo com o tipo da tarefa. Os músculos monoarticulares do ombro eles vão ter um efeito dominante no ombro e apenas um efeito menor no cotovelo. O deltoide anterior, por exemplo, em menor extensão, e o deltoide médio e o peitoral maior, eles vão induzir a elevação do ombro, que devido à posição segmentar da parte superior e do antebraço, vão induzir a extensão do cotovelo e a pronação. O deltoide posterior, ele vai induzir a flexão e a supinação do cotovelo. Já os músculos biarticulares, que abrangem o cotovelo e o ombro, eles apresentam um efeito dominante no cotovelo com um efeito menor no ombro. Enquanto o bíceps ele vai apresentar apenas um efeito insignificante no ombro, o efeito do tríceps na movimentação do ombro deve ser reconhecido. Agora, uma comparação com a literatura, né, dos músculos do ombro. As principais ações do deltoide anterior, que são a adução e elevação horizontal do ombro, e o papel crescente do deltoide na elevação do ombro com o aumento da adução, estão de acordo com o que foi encontrado na literatura. E a literatura também confirma as principais ações do deltoide médio, que seria elevação do ombro, rotação interna, adução e ou abdução horizontal, de acordo com o tipo da tarefa. Mas a literatura descreve o deltoide médio principalmente como um abdutor vertical e elevador, né, do braço, sendo o efeito de adução horizontal e rotação interna que eles encontraram no estudo bem menos documentado. As ações primárias do deltoide posterior relatadas nesse estudo, que foram a abdução horizontal do ombro, rotação externa e depressão, também são de acordo com estudos anteriores. No entanto, a ação primária de abdução horizontal contradiz a ação principal relatada anteriormente como depressor do ombro, né? Abaixador do ombro, não. As principais ações do peitoral maior, que seriam a adução horizontal e rotação interna, são descritas também na literatura, e considerando que nosso estudo identifica esse músculo para contribuir para a depuração do ombro em depressão, a maioria dos estudos mencionou o peitoral maior como um elevador de ombro. Apenas Brown descreveu o peitoral maior como um depressor. Ignora isso aqui, gente. Já os músculos do cotovelo, comparado com a literatura, né? O bíceps ele apresenta uma ação principal na supinação e secundariamente na flexão do cotovelo. No entanto, eles não encontraram nenhum estudo que relatava o efeito do bíceps na rotação do ombro. Eles encontraram no estudo. E o tríceps, como extensor primário do cotovelo, ele está de acordo com a literatura. E a reversão que ele chama que é dependente do alcance, né? Esse papel se invertiam de adutor para abdutor ou de elevador para depressor. Então, ele fala que a reversão dependente da largura de adução horizontal para os alvos mediais, mas a abdução para os alvos neutros e laterais não foi descrita antes. Erros na estimativa das forças musculares da articulação glenohumeral também podem ser causados pela imprecisão da cinemática da articulação, que não foram testados no estudos. As forças isométricas máximas e os ângulos de penação dos músculos do modelo de linha de base também não foram correlacionados a cada participante. E, finalmente, a função usada para estimar as forças musculares, ou seja, para diminuir, né, a ativação muscular, pode ter dado mais peso ao parâmetro de força isométrica máxima, uma vez que tal função envolve o recrutamento de músculo com a força isométrica máxima mais alta. E aí ele traz uma conclusão. Eu acho que faltou um slide aqui, depois eu vou conferir. Mas, na conclusão, ele concluiu que, para a maioria dos músculos, a hipótese do estudo estava certa, né? Eles estão de acordo com a literatura,
e a ativação muscular está muito relacionada à posição de cada alcance, né, ao plano de movimento. A literatura investigou principalmente tarefas isométricas do ombro, movimentos padrões em um plano de movimento, ou foi baseada em estudos de cadáveres. Então, estudos que descreveram a ação muscular durante tarefas de alcance 3D, eles são praticamente inexistentes. Mas os resultados desse estudo, eles vão indicar a necessidade de explorar mais esse efeito do movimento na cinemática e nas contribuições musculares subjacentes. O uso, então, da simulação direta, né, e a análise de perturbação é inovador e potencialmente muito útil para isso, pois ele vai permitir identificar estratégias musculares subjacentes a tarefas de alcance 3D, ao mesmo tempo que vai levar em consideração o efeito da localização do alvo no espaço. Um segundo método para avaliar a contribuição muscular calculada é por comparação com os resultados da estimulação elétrica muscular, que foi o que ele utilizou no estudo. E a estimulação elétrica, ela confirmou a principal ação muscular dos músculos estudados, deltoide médio, posterior e tríceps, mas não das ações do músculo deltoide anterior e bíceps. Tiveram aquelas disparidades lá que eu falei com a literatura. A estimulação elétrica muscular confirma o sinal de todas as contribuições musculares, principalmente do deltoide médio, posterior, bíceps e tríceps, mas não do deltoide anterior, no alto alcance, que foi que eu mostrei naquele gráfico. E, em contraste, para as ações musculares secundárias, mais discrepâncias são encontradas. A dificuldade de estimular um músculo específico do ombro é um importante fator de confusão. Apesar da verificação cuidadosa do efeito de estimulação antes do experimento, a cinemática real do ombro durante o experimento pode influenciar ligeiramente no local da estimulação real. E várias considerações críticas podem ser feitas relacionadas a esse estudo. Eles relataram apenas contribuições relacionadas à cinemática em 1/3 do ciclo de alcance, e uma análise atual pode ser facilmente estendida a outros instantes de tempo. E eles relataram também só os resultados de um grupamento de músculo selecionado, né? A seleção do músculo, no entanto, foi baseada na viabilidade de realizar estimativas, pois isso permite a validação do modelo e do fluxo de trabalho apresentado. A validade de plataforma experimental usada para estimulação elétrica muscular, que foi aquele braço robótico, para controlar os movimentos de alcance, foi estudada em pesquisas anteriores também. Os principais achados do estudo são que a magnitude depende da posição, da contribuição muscular calculada para as diferentes amplitudes de movimento, e, além disso, os resultados confirmam os efeitos da ação muscular mesmo nas articulações não diretamente relacionadas no membro superior, que é aquela relação que ele fez dos músculos do ombro e do cotovelo. Concluiu, então, que o modelo e o fluxo de trabalho eles são válidos para investigar a contribuição individual dos músculos selecionados. O método proposto ele vai ter potencial, então, não apenas para identificar o impacto das ações musculares individuais durante diferentes tarefas, mas também para explorar o efeito da fraqueza muscular no movimento de membro superior. É isso, gente. Obrigado, Jéssica. Tem algumas coisas aqui para poder... que vieram na minha cabeça que eu queria discutir com vocês um pouco. Se você quiser que eu abra algum gráfico de novo, você me fala, Diogo, que acho que dá para... Tá, tranquilo. Por enquanto, é nem com relação à própria apresentação em si, não. Acho assim, uma coisa para mim, me corrijam se eu estiver errado, né, e ouvir a opinião de vocês, é que o objetivo dele, principalmente, foi fazer um mapeamento cinesiológico dessas ações musculares em tarefas específicas. Então, aquele velho exercício que a gente, enquanto fisioterapeuta, faz imaginando os músculos que estão sendo ativados, utilizados, recrutados em determinada tarefa, ele fez um modelo para fazer essa confirmação. Então, esse é um primeiro ponto. Para validar esse modelo, ele usou o sistema de perturbação. E aí vem o que veio à minha cabeça é o seguinte, talvez não seria esse sistema de perturbação utilizado pelo fato dele não ter, de repente, um sistema de EMG disponível, porque, de repente, se ele tivesse sistema de EMG disponível, ele colocava lá os eletrodos de eletromiografia e, fatalmente, ele poderia ter a comparação
muito Isso que mais. eu pensei, mais fácil e mais confiável também, né? Ia dar menos trabalho para validar. Seja a falta de instrumentação e uma solução utilizada para isso. Viagem eu pensar isso? O que vocês acham? Opa, oi Jéssica, parabéns pela apresentação. Então, eu não vi o nome dos autores do artigo, mas por ser lá na Universidade da Bélgica, né, da Leuven. Eu também, pensando Então, bem, não é possível que seja falta de recursos. Lá tem uma professora, que é a Ilse Jokers, que trabalha muito com o OpenSim. Então, ela trabalha muito com o MG. Então, eu não acredito que seja falta de instrumentação. E sim, talvez, utilizando outros métodos para validar, sabe? Eu também não vi muito estudo nesse sentido. Faz sentido, faz sentido. Você pegar, igual falou lá que já foi feito em membros inferiores, não tinha visto nada em membros superiores, né? Então ele usou uma forma de validar, não, verdade. É inocência minha pensar que talvez lá com um laboratório bem estruturado eles não teriam isso. Porque a gente fica tentando imaginar realmente o porquê, né? Enfim, e talvez esse porquê seja realmente nessa ausência de estudos que tenham esse tipo de validação, o que facilita aí para outros centros que não têm esse tipo de estrutura, né, para poder facilitar. Apesar de que ter um braço robótico para estimulação não é qualquer lugar também que vai ter para poder funcionar dessa forma. Né? E aí, sequencialmente, né, o que me veio à cabeça foram os dados que o André está coletando. O André está coletando dados de pacientes com disfunção de manguito rotador e pessoas também sem essa disfunção de manguito rotador. E talvez com tarefas específicas também moduladas lá que ele tem criadas lá pelo Wolf Test, né? E dentro disso talvez a gente possa fazer algum modelo, alguma simulação que tenha esse tipo de comparação também com as tarefas, comparando sujeitos saudáveis com sujeitos com lesão de manguito rotador. O único problema é que talvez a gente tenha uma cinemática por demais simplificada, né? Porque a gente está usando menos sensores para fazer a captação dos movimentos. Eu não me recordo até se está pegando o ombro, tem que ver isso direitinho. Porque se tiver, eu não lembro se está pegando sua flexão e extensão do ombro, enfim, tem que ver o que está no setup dele lá, que foram, como a gente tem poucos sensores inerciais, a gente dividiu para um lado e para o outro, né, a presença do sensor, já que está fazendo a coleta bilateral. Mas, de repente, é uma coisa que a gente pode pensar para trabalhos futuros, aí, guardando essa base de dados para outras pessoas que virão. De repente, é uma ideia aí a gente pensar, e a gente deixa já registrado aqui que o vídeo não vai se perder, e aí as ideias, se a gente não registrar, a gente acaba esquecendo, né? Embora. Se vocês tiverem outra ideia, alguma coisa que a gente tenha para colocar, tá aberta aí. Fica à vontade, Henrique. Então, o artigo foi bem descritivo de movimento, né, mas é interessante que a metodologia dele é justamente o que eu estava fazendo, que era a cinemática inversa, depois aquele passo que é o CMC e depois a dinâmica direta, que comigo não estava dando certo. E o Felipe sugeriu de eu fazer a dinâmica direta, que é descobrir os torques, e depois fazer essa otimização estática que o Felipe comentou também. Então, de repente, vou até te pedir o artigo para eu dar uma olhada, ver como é que essa metodologia foi feita, para eu comparar o que a gente está fazendo, porque talvez dê uma outra luz para a gente. Quando você falou dessa comparação, não para o seu trabalho do doutorado, para esse trabalho que você estava desenvolvendo junto com Jéssica aqui. Isso. Tá, entendi. Perfeito. Eu te mando, Henrique, e tem uma parte também que ele tem uma parte, não, ele coloca como anexo, né, do artigo, os desdobramentos no OpenSim, essas etapas um pouquinho mais bem descritas. Então, acho que talvez possa te ajudar um pouco também. Com certeza, isso é ótimo, porque tem muito pouco registro do passo a passo das simulações, né? Geralmente assim, a gente já tem o resultado final. O apêndice, não sei se vai te dar tanta informação, porque ele é bem sucinto. Mas, Entendi. pelo menos, essas etapas, assim, às vezes te ajudam em alguma coisa. Eu te mando aqui. Te mando de uma vez. Maravilha, Henrique. Obrigado.
Eu acho que são essas discussões, igual aquilo que o Felipe colocou no meio, a gente vai fazendo essas puxadas aí para o trabalho da Jéssica, e eu acho que isso vai trazendo as novas ideias, vai trazendo o trabalho dela para o trilho, né? E de repente, se alguém futuramente tiver interesse em desenvolver alguma coisa, a gente já controla isso. Agora que eu vi que eu não tinha achado o nome aqui no meio da lista e vi que a Fernanda está aqui. Fernanda, onde estão os sensores inerciais na coleta do André? Tudo bem, gente? Boa tarde. Então, são 5 sensores, né? Aí tem 2 no antebraço, 2 no braço e 1 na C7. Beleza. Então, se bobear, deve dar para tirar alguma coisa junto com a eletromiografia que está sendo mapeada. A eletromiografia são quais músculos? Você lembra? De cabeça? De cabeça, não. Eu tenho anotadinho, posso dar uma pesquisada aqui e te passar no chat daqui a pouquinho. Não, tá tranquilo, tem estresse com isso. O fato é que, de repente, dá para a gente aproveitar isso futuramente mesmo. Acho que é mais tentando otimizar isso, a gente usar a base de dados que a gente tem, é tão difícil coletar, gente, nesse tipo de aspecto, que a gente tem que aproveitar isso aí o máximo possível, né? Enfim. Mas a gente deu uma olhada nos sinais lá, tá bacana, né? A gente teve uma reunião com o Marco, e agora a gente até estou para te procurar aí para ver sobre a questão da análise de dados agora. Não, maravilha. O Marquinhos me falou que parece só tem um offset pequeno na MG, né? Mas que demais está tudo bacana, muito bom para ser utilizado. E isso vai ser bacana para a gente exatamente, não só para o trabalho dele, já pensar para frente mesmo. Isso vai ser legal. Verdade, muita coisa, né? Aqui a maioria das pessoas que estão aqui já estão envolvidas, né, com suas linhas, com as suas pesquisas e tal, mas a ideia é a gente tentar puxar mais aluno de graduação. A gente tem aqui a Rayane, a Heloísa, mais gente chegando, e quem tiver interesse vendo as ideias surgindo aí, para ficar à vontade em a gente discutir. E vocês, meninas, ajudem a gente a divulgar isso com os colegas de vocês também, para a gente fazer o grupo ficar cada vez mais forte e a gente ter mais uns malucos mexendo com modelagem que a gente está precisando. Isso vai ser bastante importante para a gente, beleza? Se juntar aqui a gente nessa tarefa difícil aí. Bom que a gente tem 2 super especialistas que têm muito boa vontade e ajudam a gente demais, que é o Felipe e o Henrique. Então isso para a gente é fantástico, é um privilégio. Né? Alguém mais quer fazer alguma colocação a respeito do trabalho? Alguma pergunta para a Jéssica? Não? Tranquilo? Beleza, então, pessoal. Então fica aqui o meu agradecimento à presença de todos. Obrigado, Maria Clara, primeira vez aqui com a gente. Seja bem-vinda, que você retorne, não fique assustada, e que as discussões sirvam para você em algum aspecto aí. Seja muito bem-vindo. Então é isso, pessoal. Tudo de bom. Um abraço para todos. E a gente vai conversando aí e vai se falando. Beleza? Isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Felipe, Henrique, só um minutinho, se vocês puderem ficar. Jéssica, rapidinho. Valeu, pessoal. Um abraço para todos. Tchau, gente. Até semana que vem.